Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para a percepção sobre o agronegócio brasileiro, porque tivemos aí recentemente divulgada uma pesquisa que se chama Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro, e a gente tem dados bastante interessantes que de alguma forma mostram, né, sobre a percepção justamente relacionada a esse setor e como a gente deve olhar os próximos tempos, né, relacionados à percepção do agronegócio e principalmente a comunicação. O que a gente precisa fazer para que os olhares voltados para o nosso setor tenham uma visão diferente. Para a gente trazer todos esses dados e comentar um pouco sobre essa pesquisa, eu falo com o Ricardo Nicodemos, que é presidente da ABMRA. A ABMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Bom, Ricardo, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonathan. Eu agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos, Ricardo. Bom, queria que você começasse dando para a gente os dados gerais em relação a essa pesquisa, porque acho que o primeiro apontamento que nós podemos fazer, Ricardo, é em relação à percepção que, para a maior parte dos entrevistados, né, essa pesquisa tem uma amostra bastante interessante, né? Foram entrevistados aí mais de 4.000 pessoas em diversas regiões do Brasil, diversas faixas etárias e classes sociais. E a percepção na maior parte dessa amostra é positiva em relação ao agronegócio, não é isso? Exato, Jonathan. A pesquisa Percepções sobre o Agro que pensa o brasileiro é uma iniciativa do movimento Todos a uma Só Voz, do qual a BMRA é uma das apoiadoras. E essa pesquisa ela abordou 4.215 pessoas em todo o Brasil, de todos os estratos. Nós temos uma amostra bastante significativa e ela representa todo o Brasil. Nós cobrimos todos os estados brasileiros, todas as classes sociais e todas as faixas etárias. Portanto, é um estudo bastante robusto, bastante confiável e que nos dará a diretriz e o direcionamento para as grandes ações de comunicação que passamos a planejar a partir de agora. Perfeito. Ricardo, queria trazer também para nossa conversa alguns sinais de alerta que justamente devem servir como direcionador, principalmente para a comunicação do agronegócio, como você mencionou, né? A gente tem ali, então, a maior parte declarando uma atitude positiva em relação ao agronegócio brasileiro, mas a gente tem uma parcela importante que tem uma visão neutra e principalmente uma parcela que tem uma visão até contrária ao setor. Como é que a gente deve entender esses dados também contrários? Eles são um sinal de alerta, principalmente quando a gente fala em termos de comunicação relacionada ao setor? Exatamente, Jonathan. Nós estamos dividindo os resultados, sintetizando, dividindo não, a palavra correta é sintetizando. Nós estamos sintetizando todo o aprendizado, todo o conhecimento que essa pesquisa nos trouxe em três grandes blocos. No primeiro bloco, nós estamos colocando as boas notícias, as boas surpresas. E uma delas é o fato de, a cada 10 brasileiros, 7 terem uma atitude, um pensamento positivo em relação ao agro. Então, a cada 10 pessoas, 7 têm uma atitude, um pensamento positivo em relação ao setor. O outro grande bloco que nós estamos considerando é o que nós chamamos de sinais de alerta. E neste bloco, sinais de alerta, nós temos uma informação que nos chamou muito a atenção. Nós, neste bloco de sinais de alerta, estão aqueles 30% da população que não tem um pensamento positivo em relação ao agro, ou são neutros ou têm uma posição contrária. E neste bloco, grande parte das pessoas que estão nesse bloco estão numa faixa etária entre 15 e 29 anos. Ou seja, nós temos jovens hoje que não têm uma posição
positiva, uma percepção positiva a respeito do agro. E esses jovens serão os nossos consumidores e os nossos líderes do amanhã. E, por fim, o terceiro grande bloco, nós estamos chamando de janelas de oportunidades. E aqui nós enquadramos a grande oportunidade do agro contar a sua história, do agro efetivamente se comunicar com a sociedade urbana. Durante mais de 50 anos, se investiu muito em tecnologia e inovação, somos referência mundial, entretanto, nós não investimos na comunicação e é chegada a hora de se fazer um trabalho bastante robusto na comunicação do setor com a população urbana. Perfeito. Ricardo, então, nesse ponto de sinais de alerta, a gente pode dizer que ele está aí, de alguma forma, ligado com essa janela de oportunidades, né? Você acha que para a gente comunicar melhor para esses jovens que estão ali naqueles sinais de alerta, você acha que a gente consegue fazer, de fato, um trabalho de comunicação que chegue até eles, que de alguma forma leve, né, o que de fato é importante e a verdade sobre o agronegócio brasileiro? E uma outra pergunta já inclusa nisso é como é que nós, enquanto Notícias Agrícolas e vocês aí da ABMRA, conseguem de alguma forma levar a verdade sobre o agronegócio brasileiro para essa parcela tão importante que está nesse ponto de sinais de alerta que você levantou? Bom, Jonathan, eu te coloco o seguinte, nós estamos exatamente começando um trabalho de planejamento, saímos da fase de diagnóstico, a pesquisa nos deu todo o diagnóstico que precisávamos, agora nós estamos entrando no pilar de planejamento, então nós estamos na construção desse planejamento, e o que eu posso te colocar é que nós precisamos estar atentos aos diversos públicos com os quais nós vamos nos comunicar. Então, nós efetivamente teremos um conceito de comunicação único, mas as formas e os formatos com que nós chegaremos aos diversos públicos estarão de acordo com o que eles entendem. Então, muito provavelmente, nós teremos ações de comunicação voltadas e com uma linguagem adequada aos jovens, teremos uma linguagem voltada ao adulto, às donas de casa, aos professores, enfim. Nós temos um único conceito, entretanto, a forma, o formato, os meios que utilizaremos estarão de acordo com cada um desses públicos. Sobre o Notícias Agrícolas participar, é de fundamental importância nesse momento. Todos nós que fazemos parte desse ecossistema de comunicação, unirmos forças e trabalharmos em conjunto, porque nós temos uma grande missão, um grande desafio à frente, e o resultado trará frutos para todos nós. Então, nesse momento, nós estamos nos organizando, logo mais faremos um chamamento para que veículos de comunicação, anunciantes, toda a cadeia produtiva possa participar desse momento de estruturação, porque temos que ter um objetivo em comum, temos que estar, como diz o próprio nome do movimento, todos a uma só voz. Dessa forma, nós conseguiremos chegar aonde precisamos na questão relacionada à comunicação. Perfeito. E, Ricardo, importante, né? A gente tem esses dados, então, em relação à percepção, e essa pesquisa foi mais além, justamente trazendo indicativos de como deve, né, ser voltada aí a comunicação, e imagino que são diretrizes que vão serem muito importantes para o direcionamento de vocês e para os veículos de mídia, porque nós tivemos também dados nessa pesquisa relativos ao consumo, né, de informação, de propaganda desse público que foi entrevistado, que é uma amostra representativa da totalidade da população brasileira, em relação às mídias, né? Então, televisão, mídias sociais, inclusive eu estava dando uma olhada aqui, é uma parcela bastante ainda expressiva em relação à televisão, mas as mídias sociais
tem também um percentual representativo, né, que imagino que deva direcionar aí as atenções, né? O público jovem também está bastante presente nas mídias sociais. Você acha que a comunicação no agronegócio também agora passa a ter fundamental importância nessas tecnologias digitais, nas mídias sociais? Como é que você vê isso? Veja, Jonathan, nós vemos como o mix de comunicação. Nós precisamos trabalhar com o mix de comunicação. Evidentemente que o digital hoje ele faz parte do mundo, faz parte do agronegócio, faz parte da vida dos produtores, faz parte da vida dos jovens, dos consumidores. Então, efetivamente, será sim uma ferramenta de trabalho, será sim um dos grandes meios, meios importantes que serão utilizados nas campanhas e nos projetos que virão pela frente. Além da mídia digital, além de portais importantes e relevantes como o de vocês, porque nós não podemos deixar de considerar o trabalho que vocês desenvolvem e de extrema importância, porque quando nós falamos sobre públicos-alvo, nós não podemos deixar de considerar o próprio produtor. Então, é um trabalho para fazer para fora da porteira, mas ele começa dentro da porteira. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos orientar os produtores de uma série de formas, de uma série de procedimentos. Portanto, portais e meios como o de vocês é de extrema importância nesse momento estar junto desse projeto e vocês certamente serão convocados, serão convidados a nos ajudar essa grande plataforma de comunicação, vamos dizer assim. Excelente. Para a gente finalizar, Ricardo, eu queria que você falasse para a gente se a gente deve ter continuidade aí nessas pesquisas, né? Eu que estudo surveys, né? Costumo ter uma experiência com isso, justamente em relação à percepção brasileira, mas voltada em uma outra área, né? Na ciência, que também de alguma forma está envolvida com o agronegócio, né? Na academia. Mas eu queria saber se nessa pesquisa a gente deve ter uma periodicidade, se a gente deve realizá-la anualmente, de 4 em 4 anos, como costumam ser feitas as pesquisas de percepção relacionadas à ciência e tecnologia aqui no Brasil. O que você consegue nos antecipar? Eu diria a você, Jonathan, que se tivéssemos que colocar um período, entendemos que esse período seria daqui a 4 anos, porque é um tempo razoável para Sim, mensurarmos as mudanças que teremos a partir dos trabalhos que serão realizados em relação à comunicação. Então, sim. nós precisamos trabalhar com vistas a médio e longo prazos. Uma percepção, veja, percepção, como você bem sabe, já que você está na academia, ela é dentro de um período. Essa percepção ela pode mudar se acontecer algo muito brusco nos próximos meses. Mas, via de regra, você trabalha exatamente com um período de 4 anos, que é o tempo exatamente para que se mude a percepção de uma amostra tão significativa como a que foi levantada. E também esse vai ser um período excelente para que nós possamos avaliar e entender o que é que nós conquistamos e o que é que nós conseguimos com todas as ações de comunicação que efetivamente serão realizadas aí nos próximos meses, nos próximos anos. Certamente, né? Acho que a gente tem 4 anos aí de oportunidades para a gente, de alguma forma, comunicar melhor o agronegócio brasileiro, né? Para que a gente cada vez mais tenha uma percepção mais positiva sobre esse setor tão importante para a economia brasileira, que tem muitas questões que são consideradas mitos pela sociedade, mas que a gente precisa esclarecê-las cada vez mais, né, Ricardo? É verdade, você tem razão. Precisamos estar atentos, trabalhar. Nós temos dito que esse projeto que está sendo construído, ele está com base em 3 elementos necessários. São eles consistência das informações, que devem ser baseadas em ciência, em informação, fatos e história. Uma sequência, o segundo elemento é sequência, não adianta falarmos tudo de uma vez, precisamos criar uma sequência de informações para que o consumidor e todos os públicos consigam absorver.
e nós precisamos de frequência, ou seja, não adianta dar grandes tiros e ficar ausente, nós precisamos ter perenidade da comunicação. Então, os 3 grandes elementos são consistência, sequência e frequência, e com vistas ao trabalho em médio e longo prazos. Excelente. Ricardo, obrigado por enquanto pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí da ABMRA, pode contar com a gente por aqui para a gente trazer esses dados tão importantes para a comunicação do agronegócio. Nós é que agradecemos e estamos sempre aqui à disposição de vocês. Obrigado. Falamos aí então com o Ricardo Nicodemos, que é presidente da ABMRA, a gente trazendo os dados então, essa recente pesquisa de percepção ligada ao agronegócio brasileiro. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente fica também com o nosso site 24 horas no ar para você acessar, é só ir lá. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê. E não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.